Kelly, você está anotando? O tema é o que Deus fez e está fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Nós recebemos assim, a inspiração de Deus para trazer esta palavra que fala da obra de Deus, da obra que já foi feita, da preservação do que foi feito, do que Deus está ainda fazendo, realizando. Nós vamos no Salmo 146. Aleluia, glória a Deus. Salmo 146, versos 5 e 6. Versos 5 e 6, diz o texto: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Aleluia, glória a Deus. Estes dois versículos, eles são um resumo de Gênesis 1, a criação, 1 e 2, 3, a criação. Podemos até ler o verso 1 de Gênesis, que não estava na nossa lista de textos, que diz o seguinte, lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. As primeiras palavras da Bíblia que abrem este livro são estas: no princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja a obra da mão do nosso Senhor, que fez todas as coisas. Então, nós vimos que o texto lá de Salmos é um resumo, né, do que Deus fez. Gênesis 1, Gênesis 1, é notório, amplamente público aqui, que quem fez todas as coisas foi Deus. Está explícito, público, para que todos saibam, é notório que foi Ele quem fez todas as coisas. E é tácito também, tácito quer dizer, dispensa comentários. O que está escrito aqui dispensa comentários. Pseudos sábios tentam colocar Deus fora da criação, explicando o evolucionismo, dizendo que houve isso, aquilo, que foi o Big Bang. Nós, os crentes, sabemos que o nosso Deus, o Deus onipotente, o Todo-Poderoso, criou todas as coisas. E Ele, não obstante ter criado todas as coisas, Ele se apresenta. Ele não manda, Ele se apresenta como o Criador. Ele diz quem foi que fez. Ele diz quem foi que planejou. Quem foi que arquitetou. Quem executou a obra da criação. Foram suas poderosas mãos quem fez tudo. E quando nós, sob o ponto de vista natural, olhamos para o céu, a gente citou logo no início o sol, vemos o sol e a lua, que dois astros que influenciam diretamente a terra, nós percebemos o quê? A prova da criação de Deus, a prova de que Ele sustenta tudo o que Ele fez, tudo o que Ele criou.
Ele tem o controle de todas as coisas. Nós não temos certeza de que amanhã nós estaremos vivos, não temos, mas nós marcamos compromisso, olha, amanhã, a tal hora, me espera, porque o sol nasce todo dia. Deus mantém o controle e Ele faz que isso aconteça. Ele faz que à noite a lua brilhe. Isso é o testemunho do poder de Deus, do ponto de vista natural. Mas Ele se revela aos homens como Deus único, como o único Criador de todas as coisas. Ele se revelou a todos os homens através da sua palavra, através da Bíblia. Não existe um livro mais conhecido no mundo do que este livro aqui, Igreja do Senhor. São bilhões de cópias. E todos têm acesso, querendo ter acesso a esse livro, todos têm acesso a ele. É um livro que está ao alcance de todos os homens, porque ele é o testemunho de que Deus fez todas as coisas. E faz valer a sua palavra, a palavra dele que está aqui, ministrada, registrada, ele faz valer em toda a terra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, Igreja do Senhor, nós sabemos que é notório, amplamente pública, a obra da criação de Deus, feita por suas mãos. Todos os homens o sabem, querendo ter o conhecimento deste evento pelas páginas escritas, registradas, saberão quem é o Criador, o autor de todas as coisas, é esse nosso grande Deus. Mas para nós, os crentes, para nós que cremos, Ele é mais, Ele é muito mais. Ele não é somente histórico, porque muitos veem a Bíblia, olha e vê como um livro histórico. Mas para nós, os crentes, ele vai muito, muito, muito além. Porque o nosso Deus, ele é vivo, ele é presente, ele é atuante, ele fez e ele continua fazendo, realizando, aleluia, glória a Deus. E nós somos testemunhas vivas do que ele tem feito, do que ele faz. Ele não é uma simples figura do passado, não é uma pessoa ligada a eventos em um lugar distante no tempo, não. Deus não é um símbolo, Deus é uma realidade. Ele é real, ele é verdadeiro. Nós respiramos Deus. Se Deus tirar o ar, todos nós, em frações de minutos, desaparecemos. Então, nós respiramos o seu fôlego de vida. A vida que entra pelos nossos pulmões é o poder de Deus. É a manutenção da vida feita por Ele mesmo, o autor, o arquiteto de toda a obra. O arquiteto é aquele que idealiza. O arquiteto é aquele que escolhe os materiais que vão ser utilizados. O arquiteto é aquele que vê a situação do lugar. E a gente fica até imaginando como que Deus, como a nossa limitação, a gente pensa, olha, como é que Deus planejou a construção do mundo, do universo? Como foi? Olha, a posição da Terra, a distância da Lua, que mantém o equilíbrio da Terra, das marés,
né, dos ventos, o lugar onde o sol está posto, a distância entre a terra e o sol, né, os astros postos no céu. Quando anoitece, a gente olha e vê aquela multidão, aquelas miríades celestiais de estrelas que são incontáveis aos nossos olhos. Como que Deus mantém essas coisas todas? Estão apoiadas em quê? A terra está apoiada em quê, meus irmãos? Aonde? O que sustenta o peso da terra? Está solta no ar. Leis matemáticas milimetricamente calculadas estabelece este controle, este equilíbrio, para que a terra permaneça no seu movimento de rotação, translação, e o sol o fornecendo o brilho, o calor necessário. Gente, isso é uma coisa absurda. E tem gente dizendo que isso foi o acaso. Foi tudo por acaso. Foi uma explosão, o Big Bang, que ocasionou tudo isso. A perfeição de todas essas coisas foi o Big Bang. Nós que somos crentes sabemos que isto não é verdade. Pseudo-sábios tentam menosprezar Deus, tentam retirar Deus do que é dele, mas o lugar dele é Ele quem mantém e é Ele quem preserva este lugar. E Ele, conforme nós falamos, para nós crentes, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus vivo, um Deus que está atuando entre nós de maneira constante, permanente. Ele está presente entre nós. E a palavra aqui nos Salmos, não precisamos voltar lá, diz: feliz é o homem que tem o Senhor Deus de Jacó, como seu Deus. Feliz, porque nós encontramos nele o consolo, encontramos nele a paz, encontramos nele a alegria de viver. Todas as coisas, todos os ingredientes que nós precisamos para viver bem, encontramos nele, em Deus. Ele vê, ele assiste a cada um de nós, meus irmãos, cada um de nós, bilhões de seres espalhados pelo planeta, ele vê a cada um de nós e chama pelo seu nome. Ele tem os fios dos cabelos contados. Eu agora não tenho, né? Não dou mais esse trabalho para Deus, mas aqueles que têm cabelo, ele tem todos os seus fios de cabelos contados. Contados, irmãos. Olha que ser extraordinário é esse Deus. Quando o hino estava encerrando o louvor, estava falando ali entre eu e ele, né, falando: Senhor, que alegria, Senhor, eu poder subir no teu altar para engrandecer o teu nome, Deus, para mostrar como tu és grande, Paizinho querido. Isso me enche, Senhor, de uma alegria que eu não tenho como mostrar, como explicar. Isso é a mão de Deus. E conforme eu disse, Ele vê todos os nossos pensamentos. Ele vê o nosso respirar. Todos os nossos movimentos. A prova disso, igreja, abre sua Bíblia lá em Êxodo, no livro de Êxodos. Depois de Gênesis, está está entre Gênesis e Levítico, lá no começo, Êxodo 3. A gente vai falar de forma resumida aqui essa passagem, para não alongar muito. Essa passagem aqui, Gênesis 3, ele fala aqui do povo judeu no Egito, né, vai começar a falar. E fala primeiro o contato de Moisés com Deus. Primeira vez que Deus falou,
E aqui diz que lá no início, vou resumir, que o anjo do Senhor, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro. Então o anjo do Senhor apareceu ali na sarça, né, um arvoredozinho ardente que brilhava intensamente. Aí diz lá no verso, diz a partir do verso 4, diz o seguinte: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, quer dizer, ver aquela manifestação de Deus, né, para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Saiu a voz lá de dentro, e ele disse: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Agora eu queria dar uma ênfase, tá, igreja? A partir do verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. O povo judeu, o povo hebreu, que estava há 400 anos no Egito, trabalhando como escravo, e sofria todas as violências, agressões possíveis. Então aqui Deus fala para Moisés, conversando com Moisés: disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores são os opressores, são as pessoas que maltratam, né, que tratam de modo pouco humano. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, diz o verso 8, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Isso, Deus está falando da terra de Canaã, para onde ele levaria o povo. Mas nós chamamos a atenção aqui, igreja, que nós estamos falando da posição presente de Deus. Nós estamos falando que Ele nada passa aos seus olhos. Ele vê tudo, Ele vê todas as coisas. E Ele aqui fala para Moisés, né? Ele diz para Moisés: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Aleluia. Igreja do Senhor, Ele hoje fala conosco com as mesmas palavras. O tempo é indiferente para Deus. Presente, passado, futuro. O tempo é um instrumento nas mãos dEle. E as palavras dEle ressoam hoje aqui dentro para nós, igreja. Ele diz, Ele nos fala: certamente vejo a tua aflição. Ele vê os problemas de cada um de nós. Talvez alguns digam no seu desespero interior: ah, Deus não olha para mim, estou sozinho, me sinto abandonado. Não, meu irmão, minha irmã, vocês não estão abandonados. Ele está dizendo aqui que vê a nossa aflição. Ele conhece cada um dos nossos problemas. Ele sabe quem está nos afligindo,
Quem está nos causando dor? Porque aqui ele vai dizendo mais: vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa daqueles que oprimem. Então, Igreja do Senhor, nós nos movimentamos entre dois mundos. Talvez nós tenhamos opressores que são visíveis, são físicos, mas existem os piores opressores, aqueles que estão no reino espiritual, as potestades, as legiões, que elas agem dia e noite contra nós, tentando fazer com que a gente esmoreça, a gente ceda, a gente desista, capitule, entregue os pontos. Quantos crentes têm caído, Igreja do Senhor? Quantos crentes têm capitulado? Que não seja esta a nossa posição, amados de Deus. Que nós possamos nos manter firmes, porque, conforme ele diz aqui, ele fala aqui, por isso desci. Ele diz aqui, por isso desci. Deus está lá em cima, mas Ele, na mesma fração de tempo, Ele está aqui conosco, igreja. Porque Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, onipresente, Ele vê tudo, Ele sabe tudo e está em todos os lugares. Ele está presente nas nossas vicissitudes, nas nossas dores. Ele vê as mazelas que nos fazem sofrer, todas elas, Ele sabe. E Ele diz aqui para nós: ouviu o seu clamor por causa dos seus opressores. Está escrito: conheço-lhe o sofrimento. Conhece perfeitamente, meus irmãos. Ele sabe o lugar onde nós somos mais atacados, porque Ele diz, né? Ele sabe onde nós estamos. Ele fala aqui, quando Ele fala do seu povo, né? Vim para livrá-los das mãos dos egípcios. Ele sabia que eles estavam lá, naquela terra, dominados, oprimidos, naquele lugar. E vai adiante dizendo: para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e ampla. É isso, igreja. É isso que Deus faz. É isso que Ele fez e que Ele fará. Porque Ele é operante o tempo todo. Ele está o tempo todo manifestando o seu poder. O tempo todo Ele está agindo a nosso favor, igreja. E Ele é o único povo, o único exército que luta uma batalha sabendo já o resultado final, é o exército de Deus. São os filhos de Deus, porque com Ele a vitória é certa. Tem luta? Tem luta, claro que tem luta, mas a vitória é certa. Permanecendo nele, a vitória é certa, igreja. Por isso nós temos alegria. As peripécias, as dificuldades momentâneas não nos afetam, não nos abalam e não nos fazem desanimar, porque nós sabemos o resultado lá na frente qual será. Porque a palavra diz: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Então somos mais que vencedores, igreja. O momento presente, a tribulação presente, talvez algum de nós ainda não tenha compreendido, faz parte do nosso treinamento, faz parte do nosso crescimento, porque quando nós sofremos, nós nos tornamos mais sensíveis, a nossa sensibilidade, ela aflora mais, nós nos
tornamos mais dependentes de Deus, nós buscamos ajuda. Agora, quando está tudo bem, é festa, o homem se esquece um pouquinho de Deus. Mas na luta, na dificuldade, ele busca o tempo todo, porque ele sabe que precisa da ajuda de Deus para vencer as batalhas, as lutas. Então, igreja do Senhor Jesus, qual é a nossa posição? Mediante Deus. Lá no Salmo 46, o salmista fala que bem-aventurado é aquele, lá no nosso verso, no verso inicial que a gente fala, ele diz, lá no texto, Salmo 146, versos 5 e 6, bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó. Bem-aventurado é quem tem esse Deus maravilhoso, glória a Deus, glória a Ele. Porque nós falamos isso, igreja? Porque ter Deus não é simplesmente declarar uma frase, não é simplesmente falar para o outro, é uma questão de posição, tomar posição perante Ele. É uma situação em que envolve comportamento, envolve entrega. Então, para que a gente tenha esse Deus como nosso Deus, para tê-lo, nós precisamos crer nele. E nós só demonstramos a nossa crença, a nossa fé neste Deus, obedecendo a sua palavra, aleluia, seguindo a sua verdade, ouvindo a sua voz. Então, quando isto acontece, ele vem ao nosso encontro. Aleluia, irmã Ana. Ele vem ao nosso socorro, porque Ele quer estar perto, Ele quer estar junto de nós. Mas a nossa postura, o nosso comportamento é essencial, igreja. É primordial. O pastor Luiz pregou, ele ministrou a EBD e ele falou o tempo todo sobre isto, sobre postura. Quem crê em Deus não faz as coisas erradas, porque antes de fazer qualquer coisa, submete aquilo que deseja fazer a Deus. E se a carne está falando forte, está falando alto, diz para Deus, fala: Senhor, você pode orar nessas palavras, meu irmão. Senhor, retira de mim esse prazer, essa alegria em fazer coisas que não te agradam. E Ele vai começar a ministrar. Se isso for do fundo do teu coração, meu irmão, minha irmã, Deus vai começar a fazer uma limpeza, uma transformação. Mas você tem que ser sincero. Você tem que ser sincero: Senhor, eu não quero esta alegria perniciosa, contaminosa, Senhor, não quero esta alegria. Retira do meu coração esse sentimento, esse desejo. Porque lá no Salmo 37 está escrito o quê? No verso de cabeça, eu acho, verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te, quer dizer, ouve, aleluia, glória a Deus, ouve a voz dEle, ouve o que Ele está falando, o que Ele está dizendo, e pratique. Pratique. Não é ouvir, guardar na mente, não. A palavra de Deus não é para ser guardada na mente, é no coração, é para ser transformada em ação, instrumento de ação para fazer, é um mover operante de Deus, a sua palavra em nós. E quando nós
passando por cima das circunstâncias, passando por cima das nossas mazelas, porque Jesus diz que o reino dos céus é tomado por esforço, ferindo a nossa natureza carnal, submetendo a nossa natureza carnal ao que Deus quer. Deus vai nos honrar, igreja. Aleluia, Ele vai nos honrar. Ele está vendo o que nós queremos, o que nós estamos buscando. Aleluia, e Ele vai nos honrar, porque Ele é um Deus presente. É um Deus atuante, aleluia, glória a Deus. Então, nós estamos falando em comportamento, nós estamos falando em modo de vida, que seja adequado, que se enquadre aqui, na palavra de Deus, na verdade de Deus. E nós podemos observar isso. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Salmos. Salmos, hoje nós estamos focalizando bastante. Salmos 1, vamos ver o Salmos 1. Salmos 1, que é o nosso roteiro, igreja. Esse Salmos 1 é o nosso roteiro. Diz aqui Salmos 1, de 1 a 3, nós vamos fazer a leitura. É o roteiro de vida que nós devemos observar. Diz para nós, olha só, bem-aventurado. Lembra que lá no 146 diz também bem-aventurado? Diz aqui, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Está vendo, igreja? É mudança. Aquelas amizades que tínhamos, aqueles prazeres da roda que frequentávamos, as piadas, as piadas de mau gosto, imorais, aquelas coisas todas, aquela conversinha da vida alheia, jocosa, aquela coisa toda pegajosa, que está sempre passando por cima do próximo, desconsiderando o próximo. Está vendo aqui? Aqui ele está falando disso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, porque isso é comum no conselho dos ímpios, na roda dessas pessoas. Diz aqui, não se detém no caminho dos pecadores. Olha só, não está dizendo para a gente não ter contato com os pecadores. Está dizendo não nos deter. É não nos familiarmos aquele comportamento, frequentarmos aquele tipo de posição que a pessoa tem. Ele diz, não se detém, mas nós temos que ir aos pecadores para pregar a palavra. Não quer dizer com isso que a gente vai se deter, a gente prega e sai. Se ele quiser continuar fazendo a mesma coisa, que faça, mas sabe já da verdade. Aquilo que está fazendo é ruim. Então ele diz, não se assenta na roda dos escarnecedores, vou ler antes aqui, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores, meus irmãos, pode ser ambientes finamente sofisticados, pessoas elegantes, pessoas de uma dialética, de uma conversa muito boa, mas que tem na formação dos seus pensamentos a malícia, tem na formação das suas frases o despudor, escondido, porque esconde. O ser humano, ele tem esta habilidade, ele tem essa facilidade de xingar sem falar um palavrão, ofender uma outra pessoa falando delicadamente. Nós temos essa condição. Então, a roda dos escarnecedores, ela tem uma diretriz, ela é de acordo com aquele que está ali, que faz parte daquele métier. Se é um ambiente sofisticado, o linguajar é diferente. Se é um ambiente bruto, a coisa vamos lá, é isso aí, acabou.
né? É o chute na canela, fazer igual, né, o personagem diz, né? O chute na canela. Então, nós temos que ter cuidado, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está aonde, igreja? Lê aí. Seu prazer está na lei do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, igreja. Paulo diz, lá em Romanos 12, 2, transformai-vos pela transformação da vossa mente. Então, ele está falando aqui exatamente isto. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E à medida em que nós vamos tornando frequente o nosso pensar em Deus, esse pensar, ele vai se incorporando ao nosso ser, ele vai ocupando os gabinetes da nossa mente. Está entendendo, igreja? É substitutivo, né? Substitutivo. Quer dizer, vai saindo as coisas ruins e vão entrando coisas boas. É como se nós estivéssemos limpando um armário na nossa casa, tirando as coisas velhas, né, irmã Regina? Jogando e botando coisas novas nas gavetas. Nas nossas gavetas mentais, nós estamos colocando a palavra de Deus, a verdade de Deus. Então, que ele diz aqui, que esta pessoa que age desse modo, ele diz, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem sucedido. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja, nós seremos exatamente aquilo que nós buscarmos ser. Jesus disse, busca e achará. Se a gente buscar ser o modelo idealizado por Deus, nós seremos este modelo, mas depende da nossa busca, da nossa procura, da intensidade que a gente dê a este movimento interior das nossas vidas. Aleluia. Nós estamos aqui no Salmo 1, né, uma referência que a gente pode mostrar para todos, um exemplo para nós, foi a posição de Jó. Deus deu testemunho de Jó. Né? Se a gente puder, não está incluído nos nossos textos, mas lá em Jó 1:8, se eu não me engano, Jó 1:8, vamos voltar, está logo aqui, Jó, logo seguinte, Jó 1:8, Deus dá testemunho de Jó, e ele fala, Jó é um tipo nosso, mais ou menos, igreja, aquilo que Deus quer nos transformar. Ele dá testemunho aqui de Jó, ele fala aqui, olha, não, é Jó 1:8 mesmo. Diz Deus aqui, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia da onde, igreja? Se desvia do mal. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja do Senhor, a nossa perspectiva, a nossa meta é esta, ser reto, ser íntegro, nos desviando do mal, buscando ser o modelo que Cristo foi para nós, ser aquele igual a Cristo. O objetivo é este, né? Restaurar o que foi perdido lá no Éden, a imagem e semelhança que nós temos de Deus. A imagem e semelhança não é física, é interior, é
no Espírito. Então nós temos que buscar o quê? A integridade, buscar a fidelidade a Deus, né? Mudando postura, mudando comportamento. Jó disse, né, finalizando aqui, ainda falando de Jó, Jó diz, lá no finalzinho, né, te conhecia só de ouvir. Vamos ver, deixa eu ver, não devo ter marcado essa passagem, tá, Jó 42:5, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Igreja do Senhor. O hino tocado, dizia, pedindo o quê? Abra os olhos do meu coração. Se os olhos dos nossos corações forem abertos, igreja, nosso espírito vai se relacionar diretamente com Deus. A comunhão permanente, perpétua com Ele. Porque Jesus falou, olha, eis que bato, se a porta se abre, eu entro. Jesus não arromba a porta, Ele bate. Se nós abrirmos a porta dos nossos corações para Ele entrar, Ele vai entrar e fazer morada em nós, igreja. Ele quer morar dentro de nós. O objetivo é este, morar em nós, ficar conosco. Então nós precisamos ter olhos de ver o que a luz de Deus, ter os nossos espíritos iluminados por Deus, através de quem? Através dele, através de Cristo. Podemos ver Deus, podemos sentir Deus em nós. A prática de vida da nova aliança é esta. A prática de vida, né, do Novo Testamento é este. É viver em comunhão com Deus. A nova aliança é isto, é viver com Deus. Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, lá na cruz, né, pagando o preço da nossa dívida, Ele nos habilitou para a vida plena com Deus. Fomos reconciliados, o véu se rasgou, então nós temos acesso direto a Deus através dele, Cristo. E não somente isto, igreja, Ele nos fez parte dele mesmo, nos tornou parte dele mesmo. Abre lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Ele nos transformou em parte dele mesmo. Uma unidade, formando uma unidade. 12 e 13, tá? Versos 12, capítulo 12, versos 12 e 13. Aqui, Paulo está falando de nós, igreja, corpo de Cristo, tá? A unidade orgânica da igreja. Porque assim como, ele diz no verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Está dizendo o quê? Assim também com respeito a Cristo, está dizendo nós em Cristo, fomos transformados em membros do corpo de Cristo. A cabeça é Ele, mas nos transformou em corpo. Verso 13 diz, pois, agora aqui, igreja, olha só, diz o verso 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, no corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja, ele está falando o quê? Para nós aqui, que todos nós aqui, crentes, verdadeiros crentes, têm o Espírito Santo de Deus, têm o mesmo Espírito de Deus em si, na sua vida, nas suas manifestações sociais, familiares,
trabalhista, em qualquer lugar, nós levamos este espírito conosco. Porque Cristo nos possibilitou isto com vistas à vida eterna, à eternidade. Porque está escrito lá em Efésios, dá uma olhadinha em Efésios, o que ele fala em Efésios 2:1. Efésios 2:1. Do pecado para a salvação pela graça, ele diz, e ele, vamos trocar o vos por nós, e ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, igreja. É bom a gente lembrar sempre esse aspecto, estávamos mortos. Foi o grande amor de Deus que veio ao nosso socorro. Estávamos mortos pelo justo pagamento do pecado, porque está escrito, o salário do pecado é o quê, pastor Luiz? A morte. Então, o pagamento mais que justo. Não havia o que salvar, porque tudo estava bem pago. Tudo estava de acordo com a lei e a justiça. O salário do pecado é a morte. Mas o grande amor de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja. Em Romanos 7, não precisamos ir não. Não lembro se é 24, Paulo diz, quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Cristo Jesus, pelo grande amor, deixou a sua zona de conforto lá em cima, tá? Adorado pelos anjos, serafim, arcanjo, toda a corte celestial aos seus pés, entronizado entre querubins, deixou tudo, simplesmente por amor a nós. Entrou na nossa humanidade, igreja, se misturou conosco, ele misturou a divindade com a nossa humanidade. Por que ele fez isto? Para que pudesse nos levar. Primeiro ele entrou aqui, ele veio no monturo, ele veio dentro da lixeira. Verdade, igreja? Esse mundo daqui, uma lixeira espiritual, ele veio dentro da lixeira. Vocês já viram uma lixeira mesmo, ali com todos os seus gases fétidos? Já viram que coisa horrorosa? Imagine aqueles elementos de hospitais, pedaços de coisas em decomposição, aqueles elementos todos putrefados, ali fétidos. Ele entrou lá dentro, igreja, ele foi lá dentro onde a gente estava, nos buscar, nos retirar, nos lavar, nos limpar. Isso por amor. Por amor ele deixou todo o seu conforto. Paulo fala em Filipenses, ele diz que mesmo subsistindo em forma de Deus, sabe o que é isso, igreja? Subsistindo, antes de qualquer coisa, ele já era Deus. Antes que houvesse a eternidade, ele já era Deus. Subsistindo em forma de Deus, ele se humilhou, ele tomou a forma de servo. Às vezes, algum de nós diz, eu sou fulano de tal, eu sou o doutor, eu sou a doutora. Ele se fez em forma de servo. E ele falou para os seus discípulos, aquele que quiser ser o maior, seja o que mais serve. Seja o que trabalhe mais pelo seu próximo. Seja o que respeite mais o seu próximo.
Seja o que ame mais o seu próximo, né, pastor Luiz? Eu estava falando, eu estava vendo aqui. Seja o que ame mais o seu próximo. Coloque o próximo em primeiro lugar. A palavra de Deus manda que a gente faça isso. Porque quando nós colocamos o próximo em primeiro lugar, o que a gente está fazendo, igreja? Alguém já pensou o que está acontecendo quando a gente põe o próximo em primeiro lugar? Nós estamos honrando a palavra de Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós estamos nos comportando como Cristo se comportou. Comportamento parecido ao dele, porque ele colocou os homens acima. Ele serviu os homens. Então ele quer nos ensinar as belezas do seu reino através do comportamento, através do agir, da simplicidade do agir, para que a gente, dentro deste movimento chamado igreja, onde nós aprendemos todo dia com Ele, com Deus, a verdade, o saber. E a gente falando em aprender, informando que a igreja ela é uma grande escola. Eu creio que a maioria dos irmãos aqui, quase todos, são pais ou serão pais, são irmãos de pequeninos. E, meus queridos, olha, uma coisa assim que a gente sente uma alegria, profunda no coração, é quando nasce um ente querido. Nasceu a criancinha, olha que ventura, que alegria. E aquela criancinha vai se desenvolvendo, crescendo, e a gente vai lá, papai e a mamãe matricula aquela criancinha na escola. Matriculou aquela criancinha na escola. Aí vem o primeiro dia de aula daquele pequenino, daquela semente de gente. Aí o papai e a mamãe arrumam ele todinho, bota um tênisinho, uma meinha, uma bermudinha, aquela roupinha, a mochila que pesa mais do que ele mesmo, a merendeira, e vai, leva para a escola e coloca ele lá na porta. E quando vê aquela criancinha entrando, olha, muitos filmam, muitos tiram foto, resistem, choram de alegria, porque está vendo seu filhinho começando, iniciando a vida, dentro de um contexto externo, porque até então foi só dentro de casa, foi só em casa. Igreja, Deus também é como o pai, como a mamãe, que levou seu filhinho para a escola. Deus, quando Ele nos salvou, quando Ele nos libertou, nos curou, enxugou as nossas feridas, sarou as nossas feridas, colocou uma roupa nova em nós, uma veste nova, e Ele mesmo nos trouxe pelas mãos até aquela porta ali na frente, igreja. Foi Ele quem nos trouxe, eu não vim por iniciativa própria, não foi, Ele me trouxe, Ele trouxe vocês, cada um de nós pelaquela porta e colocou aqui dentro, para sermos ensinados, aleluia, glória a Deus, para sermos ministrados por pessoas treinadas por Ele, que receberam o dom dEle de ensinar. E Ele, como o papai e a mamãe, Ele fica olhando, igreja. Ele olha e vê, meu pequenino está lá dentro. Aleluia. A irmã Simone, a minha filhinha Simone está lá dentro da igreja. Ele está lá fora comemorando com seus anjos. Estava perdido,
Medeiros estava perdido lá atrás, eu trouxe ele para cá, para dentro, pastor Luiz, né? Estava perdido lá fora, e eu está aqui, está aprendendo, está crescendo, está sendo ensinado, está sendo ministrado a minha verdade, a minha palavra, para que ele possa me sentir, possa me entender. Aqui, igreja, é o exercício. Nós estamos aqui no exercício do mover de Deus, do sobrenatural de Deus. Veja isso, entenda isso, meu irmão, minha irmã. Nós estamos nos movendo entre dois mundos. O sobrenatural dele está aqui, presente na sua igreja. Aleluia. Cremos nele por isso. E ele é presente, igreja. Ele está conosco em todas as situações, em todos os momentos, não importa quais sejam ele. Eu vou fechar essa pregação com um testemunho que me levou, igreja do Senhor, às lágrimas, porque envolveu uma situação, duas situações. Eu tive uma irmã que, outubro, dia 9, ela veio a óbito. Ela estava com câncer, um estado terminal. Ficou 1 mês e pouco, quase 2 meses no hospital. E as pessoas amigas, pessoas abnegadas, se revezavam dormindo com ela no hospital, porque ela era uma crente devota, ela fez muita amizade dentro da igreja. Então, os irmãos ficavam, as cunhadas, a Sibeli ficou várias vezes, e todos ficavam com ela ali no hospital, 1, 2 dias. E teve uma irmã, amiga dela, que deu um testemunho, igreja, olha, é um testemunho assim, espantoso, porque ela contou sua vida, que ela lá atrás, vivendo nas trevas, fez parte do tráfico de drogas, chegou a comandar, liderar a facção, mas lá é o inferno. E, em determinado momento, decretaram a morte dela. Ela recebeu vários tiros, foi cortada, toda cortada de faca. Mas a vontade de Deus não era que ela morresse. Ela foi internada, saiu do coma, se recuperou e veio a conversão. Se converteu, mudou de vida. Ela já tinha um filho, e o filho também estava nas drogas. Aí o filho saiu das drogas, os dois na igreja do Senhor Jesus. Mas a situação financeira era caótica, era crítica, faltava o alimento. Aí um dia, o filho com, parece 17, 18 anos, discutiu ele com ela: mãe, eu não aguento mais, mãe, nós não temos nem o que comer, não arrumo nada, emprego, essa vida, mãe, eu desisto, eu vou voltar para o tráfico, mãe, pelo menos a gente tem comida. Aí ela falou: filho, pelo amor de Deus, tu não faça isso, tu não volte para aquela vida, meu filho. Ele disse: eu vou voltar, mãe, eu vou, mãe. Ela falou: filho, não vai. Ele disse: eu vou. E ele virou as costas e saiu. E ela se prostrou de joelho. Se prostrou de joelho diante do Senhor e falou: Deus, eu não quero perder meu filho, Senhor. Por amor do teu nome, Senhor, do teu filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que ele não atravesse aquele portão, Senhor, o portão era distante. Que ele não atravesse aquele portão, Senhor, para se perder. Faça o que tu quiser, Senhor, mas que ele não atravesse, Senhor. E ela, em lágrimas, daqui a pouco a vizinha veio, fulana, chamando o nome dela, vem, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Fulano caiu aqui no portão antes, caiu aqui no portão, não sei o que houve. E ela foi correndo, chegou no portão, o filho, agonizante, olhou para ela e falou, mãe, me perdoa, mãe. Me perdoa, mãe, que eu falei, o que eu quis fazer, mãe. Foi o meu desespero, me perdoa, mãe. Eu peço perdão também a Deus, pelo que eu intentei, desejei fazer. E ela colocou as mãos sobre ele. E ele suspirou, igreja. E ele suspirou. Ela entregou o filho a Deus. Ele foi levado por Deus naquele momento. Então, igreja, o que a gente está querendo dizer? O Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O desejo daquela mãe era não perder o filho. E Deus viu que se ele fosse, talvez ele se perdesse, eu não sei. Mas ele tomou aquele jovem para si, naquele momento. Pelo pedido da mãe. Então, igreja, o que a gente está dizendo é que as nossas orações não são ignoradas. Deus ouve o nosso coração do seu servo fiel, Ele ouve, e sua palavra disse lá no Salmo 146, o quê? Que Ele mantém a sua fidelidade, Ele cumpre as suas promessas, Deus cumpre as suas promessas, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Igreja do Senhor Jesus, que cada um de nós, finalizando, possamos entregar nossas vidas na mão desse Deus gracioso, que nos fascina, pelo seu modo sobrenatural de agir, pelo seu grande amor por nós, sem que nós venhamos a merecer tanta consideração da parte dele. Porque tudo, igreja, que ele fez, tudo que ele faz, e tudo que ele continua fazendo, tem a sua assinatura. A assinatura de Deus está em tudo, igreja. Eu vou mais além. A nossa vida tem a assinatura dele, escrita com o sangue de Jesus Cristo, com o seu sacrifício eterno, supremo, para que todos saibam que Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que atua, que atuou, que continua atuando em todas as coisas que Ele faz. Então, que a nossa fé, Igreja do Senhor Jesus, esteja sempre num crescente, que nós possamos olhar sempre para frente, não olha para trás não, porque para trás nós vamos ver só coisas ruins, olha para frente, que o que nos aguarda é maravilhosamente belo, deslumbrante. Jesus disse, eu vou e vos prepararei morada. Sabe, igreja? Jesus não está lá sentado descansando, não. Ele está preparando lugar para cada um de nós.
no dia da nossa redenção final, para estarmos juntos com Ele na vida eterna. Aleluia, louvado seja o seu nome. Amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, igreja.